Brasil, WhatsApp liberado 964450532. Pode mandar a sua pergunta. Pode mandar um beijo para sua mãe, né? Uma mensagem de carinho. Aproveita, gente. Semana das Mães, vai mandando a sua mensagem de coração. Porque agora nós vamos falar com uma mãe muito, muito, muito especial, Mariana Lima, pedagoga, e que faz um trabalho lindo, gente. Maternidades reais, tá? A luta das mães em defesa de uma inclusão, tá? De uma educação inclusiva e diversa. Desafios e expectativas de uma mãe, tá? Que tem um filho com paralisia cerebral e epilepsia. Seja bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada. Bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, Semana das Mães, desde já parabéns, né? Parabéns para todas nós, mães. E você tem um trabalho árduo, né? Tanto de orientar, de ajudar e, ao mesmo tempo, de lutar contra todo tipo de preconceito, né? Eu sou professora de educação infantil, né? Então, eu tenho ali muitas crianças, né? Sejam com autismo, crianças que não têm diagnóstico fechado ainda. Então, no meu trabalho mesmo, a gente convive, né, com várias crianças, né? E isso trouxe com a minha vida, né, pessoal também, uma grande evolução de como se comportar com essas crianças que ali estão, né, e de querer aprender mais cada dia, né, do autismo, ou com uma criança com algum desenvolvimento ainda que não foi diagnosticado, ou algo que a gente consegue ali observar de uma criança e já, né, precisa... Consegue detectar que está alguma coisinha que não Exatamente. tá direitinho. E você trabalha com crianças com autismo? Eu tenho uma criança, né, na minha turminha, que ela não tem um diagnóstico fechado ainda, mas tem algumas crianças no SEI, né, que tem autismo, né. E como é esse trabalho? É um trabalho de muita dedicação, né? Muita dedicação. Porque antes ninguém sabia, gente, ninguém falava no passado sobre autismo. Uhum. Acima de tudo, vem da gestão, né? Então, nós temos, né, uma equipe gestora muito profissional, a diretora, a coordenadora, e uma equipe também de professoras muito competentes, né, que estão ali sempre querendo aprender mais, sempre temos formações, né, referente a esses estudos, essas crianças. E foi uma coisa que você falou, cada dia mais a gente... inserido isso, né, essas crianças nas escolas, e eu acho que é o papel do professor, né, se aperfeiçoar com essas questões, com qualquer tipo de deficiência. Porque eles ficavam questionando, né, tem uma escola própria, uma escola especial que tem os cuidados, né, mais focados, mais direcionados para essas crianças conseguem conviver naturalmente com as outras crianças, consegue ter esse convívio escolar? Sim, sim. Existem, né, a escola de inclusão que tem uma questão de crianças com paralisia com paralisia cerebral, e tem as escolas regulares que, né, o meu filho, por exemplo, o Pedro, né? Fala do Pedro. Quantos aninhos tem o Pedro? O Pedro Henrique, ele tem 8 anos, né, e ele tem paralisia cerebral, e ele frequenta, né, regularmente uma escola, né, da prefeitura, e ele está numa sala regular com crianças comuns, né? Então, ele estuda meio período, ele está no 2º ano, né, do Fundamental 1, e é uma escola muito inclusiva, né, também, e é um retorno muito bom que nós temos como família, né, da escola para nós. Então, eles dão todo o suporte, tanto das AVS que estão ali, das meninas que cuidam dele, né, e é bem bacana. Então, vamos conhecer o Pedro, tem umas imagens aí, vamos mostrar para vocês, para a gente conhecer. Pô. Olha lá! Meu amor. Fala um pouco do Pedro pra gente. O Pedro, ele é risonho. O Pedro, ele vive com esse sorriso o tempo todo. Todo mundo que conhece o Pedro... Desculpa. Não. Todo mundo que conhece o Pedro sabe desse sorriso dele. Esse é o irmão dele, o Luca, né? E o Luca cuida dele? O Luca cuida dele. O Luca, ele é uma criança que veio para movimentar a família, né? Ele trouxe mais alegria, né? Ele é muito preocupado com o irmão, ele quer cuidar do irmão, ele quer ajudar. Qual é a idade dele? O Luca tem 3 anos. 3 aninhos? 3 aninhos. Ele é muito esperto, muito independente, né? Eu acho que também por essa questão de quando o Pedro, né, ainda estava com 6 anos, 5 anos, ele nasceu, eu precisava
que o Luca me ajudasse até neném, né? Então, ele andou muito cedo, ele mamou sozinho muito cedo. Então, essa independência que eu dei pro Luca fez com que ele se tornasse a criança que ele é hoje, que ele me ajuda. Quando eu saio só com o Pedro, né? E o Luca tá junto comigo, ele me ajuda a carregar uma bolsa, a carregar uma mamadeira, a carregar um brinquedo. E cada dia mais nós mostramos para ele que, por mais que o irmão dele seja, né, uma criança com deficiência, ele não é menos ou mais importante, ele é amado igual o irmão. E assim como o Pedro também. Esse vídeo nós fomos à praia há uns dias atrás, né? E faziam muitos anos que nós não iríamos à praia, porque é uma dificuldade para a gente, né? Ir à areia, estar na areia com uma cadeira de rodas, só nós, mães com deficiência, com filhos com deficiência, que usa cadeira de rodas, sabe o quão é difícil. Porque incomoda, porque coça, porque fica ali na cadeira e fica desconfortável. E, geralmente, ele quer ficar sentado e deitado. E como que eu vou deitar ele na areia? Então, o pedido do Luca foi tão insistente de ir à praia, mamãe, quero praia, que eu falei pro meu marido, amor, vamos ter que ir? E aí foi de última hora, a gente pegou o carro, fomos, e aí, né, um rapaz nos ajudou ali no quiosque, e eu até havia falado para umas amigas uma semana atrás, gente, eu odeio praia, porque pro Pedro não dá. E a gente quebrou mais uma barreira na nossa vida. Mudou a visão agora. A partir do momento que nós vimos a nossa família ali, feliz, o Pedro feliz naquela areia, com aquela interação, com aquele pé na areia, com o irmão também, né, conhecendo mais uma vez o mar, a areia, foi muito bom. Então, retirei o que eu disse, né, eu odeio. Vou voltar pra praia. E vamos voltar à praia, quero voltar em família com todo mundo, pra gente poder aproveitar. E aproveitar sempre, né, com eles, o pedido deles, porque ali foi o protagonismo do meu filho, né? Ele pediu, por que não atender? A gente não sabe o dia de amanhã. Sim, mas amiga, você tem que fazer assim, você pega, eu sou a rainha de praia, de ficar na praia também, leva uma esteirinha, leva uma almofadinha, quando ele tiver que deitar, coloca, um guarda-sol para cobrir uma barraca bem bacana, pronto. Quando ele quiser tirar a sonequinha, tá debaixo, protegido do sol, coloca a barraquinha. Levei tudo, Leva Nani, tudo levei tudo. Levei uma bolsa com lençol, porque não tinha canga. Levei um monte de troca de roupa, porque a gente foi só de carro, não tinha chuveiro para tomar banho, nem nada. Então, nós levamos ali o que tinha dentro de casa. E foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Foi um dia muito gostoso. E quais as dificuldades que você, como mãe, sente hoje, pelo fato do Pedro ter esse probleminha na saúde dele, as dificuldades reais hoje, como mãe? Olha... É para ir num restaurante? São as calçadas? Quais são as dificuldades maiores? Exatamente isso, né? Em restaurante não tanto, porque a gente acaba escolhendo restaurantes adequados, né? Que tenham rampas, mas hoje também a grande maioria já tem acessibilidade, né? E quando não tem, a gente briga por isso, né? Eu e meu marido, a gente vai conversar com o gerente, fala que tem que ter uma rampa, porque... Hoje é obrigatório, é necessário, seja para um cadeirante, para um idoso, para uma pessoa que não tem uma boa locomoção. São para todos, né? E ir a um restaurante que dê esse acesso é muito bom para a gente. Agora, as ruas é um processo que a gente vai brigando, eu acho que o resto da vida... é para todo mundo, né? Tá meio... Então, a cadeira a cadeira de rodas do Pedro já quebrou. Na calçada, né? Nessas calçadas aí de São Paulo, infelizmente, e ficou muito danificada, né? E é muito triste porque nós pensamos muito antes de ir à padaria com o Pedro, porque a gente não tem um acesso regular, um acesso livre, com uma via, né, tranquila para a gente conseguir andar com a cadeira de rodas dele, né? Então, às vezes eu quero ir comprar um pão e não consigo, porque eu tenho medo, porque a gente vai ter que andar na rua, porque a rua ela é um pouco mais, né, acessível ali, mais reta, sem buraco, mas mesmo assim tem as subidas, né, tem alguns buracos, tem as valetas, então isso acaba tirando um pouco dessa questão, né, de sair com ele assim nas ruas. E o que mudou na sua vida com o nascimento do Pedro? Tudo. Mudou tudo. Como era o antes para o agora? Nani, você sabe que eu nem lembro do antes? Porque eu sou tão feliz hoje, eu sou tão realizada com os meus filhos hoje, que eu não lembro quem era a Mariana de antes.
para ser muito sincera para você. É uma pergunta que eu já parei para pensar, mas depois que o Pedro nasceu, é o que algumas mães dizem, umas gostam, outras não. A gente vive o luto do filho vivo, né? Porque a gente idealiza uma criança totalmente saudável e que vai fazer tudo. Mas a gente vai entendendo com a vida que ela traz pra gente... O que ele traz, né? O que ele traz, né? Então, a gente muda o nosso respirar, o nosso pensar, o tratar o outro, o sorriso, o bom dia, um bom dia qualquer, para qualquer pessoa, bom dia. O sentimento de você se colocar no lugar do outro, a empatia. E os mínimos detalhes de conquistas que ele tem, né? As mais pequenas possíveis, que é tocar um mobile. Isso é uma grande vitória para nós, né? Então, os pequenos gestos fizeram com que a gente tivesse um olhar maior. Força. Mais força, né? Maior e força também, né? A força, né? a gente começa a ter muito mais fé e esperança na nossa vida, né? A gente carrega ela todos os dias. Assim como no dormir, a gente faz, né, a nossa oração da noite, ele não fala e o irmão responde por ele. E eu agradeço a Deus por todos os dias, pelo dia de hoje e por estar ali com eles. Então, ele realmente veio, mudou a vida da nossa família, tivemos mais união, mais amor, mais paciência, mais sabedoria. A gente não pode romantizar porque não é perfeito. Sim, a gente tem difícil, muita luta. A gente está falando das dificuldades, a gente tá falando tem de uma mãe rede guerreira. de apoio também maravilhosa. A minha sogra me ajuda muito. Minha sogra, ela fica com o Pedro meio período do tempo, porque eu trabalho, né? Trabalho 8 horas. Então, meio período à tarde, ela fica com ele para mim. E é uma grande pessoa para mim, muito importante. Ela é uma segunda mãe pra gente, né? É uma avó que muito presente. Não tenho nem o que falar. Assim como a minha mãe também, né? Muito me ajuda bastante. Minha rede de apoio é maravilhosa. Minha mãe também fica com as crianças quando eu preciso, para ir para balada, para ir para todo canto. Que lindo. Pelo menos que bom, né? Que tem a gente consegue. Eu e meu marido, a gente fala até que a gente é ousado demais. Você pode ficar um pouquinho aí com as crianças pra gente ir num barzinho, tomar uma ou fazer alguma coisa, tal. A gente consegue, por elas. E se não fossem elas, nem aqui hoje estaria, porque a minha sogra tá com meu filho. Quem tá cuidando hoje? A minha sogra, Giane. Giane, beijo, sua maravilhosa. Mãe 2 vezes, né? Sim. Mãe 2 vezes. Muito beijo pra você. Cuida da mãe dela também. A mãe também? Né, que teve um AVC, né? A avó Júlia. E ela cuida da mãe dela, ela também não anda, não fala. São crianças especiais que vêm para tornar a nossa vida mais especial, porque todas as pessoas que eu já entrevistei que são mães de crianças assim, são muito, muito realizadas e aprendem que o amor verdadeiro com essas crianças. Muito, todos os dias. São puros, né? É um amor incondicional que a gente tem todos os dias, né? Maravilhoso, vamos fazer assim, ó. Segura a emoção, nós vamos para o jornalismo, vamos saber o que está acontecendo nesse Brasil e no mundo com a nossa jornalista Vitória Santiago. Boa tarde, Vi. Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Olha, Nani, hoje eu trouxe 2 destaques aí do Brasil para a galera ficar por dentro do que está acontecendo dentro do nosso mundo político. A primeira coisa é que a Procuradoria-Geral da República enviou uma notícia-crime para o Supremo Tribunal Federal para que fossem investigados aí os diretores do Google e do Telegram aqui do Brasil. Isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele fez uma solicitação pedindo para que iniciasse as investigações contra esses empresários, numa suspeita de que eles estavam facilitando a disseminação de discursos de ódio aí no Telegram e no Google contra o projeto de lei das fake news. Tanto que semanas atrás, o Google, na plataforma principal, onde as pessoas fazem buscas ali, perguntando sobre várias coisas, receita, empresas e assim vai, eles colocaram na aba de baixo dessa barra de pesquisa um blog dizendo por que você deve ser contra o projeto de lei das fake news. E o Telegram, por ser um aplicativo onde muitas pessoas conseguem participar do mesmo grupo, conversar sobre os mesmos assuntos, houve também esse questionamento por até agora não ter tido um parecer por parte das autoridades do Telegram aqui no Brasil, querendo deixar tudo ali sobre sigilo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados disse que está tendo uma pressão
para com os deputados, né, do Congresso Nacional sobre como que está acontecendo toda essa questão, essas discussões do projeto de lei das fake news. Então existe essa preocupação em iniciar essas investigações o mais rápido possível contra esses dois empresários, né, o diretor do Google e do Telegram, para que eles prestem esclarecimentos, o que foi que aconteceu desde esse link aí embaixo da barra de pesquisas do Google e também essa disseminação aí com muita facilidade nos grupos do Telegram. Até o momento, Nani, nenhuma das duas empresas deram uma declaração a respeito, e o que tem preocupado as autoridades é que eles acreditam que todo esse discurso aí contra o projeto de lei das fake news, isso segundo as autoridades, tá? É que toda essa articulação está sendo feita por uma questão de poder e para que essas plataformas continue conseguindo aí arrecadar dinheiro, né? Tanto que eles deixam sinalizado aí que ainda segundo o órgão, além dessas empresas estarem lançando toda a sorte de artifícios em uma sórdida campanha de desinformação, eles também estão aproveitando a posição grande que eles têm no mercado para facilitar esse tipo de informação mentirosa, de acordo com os órgãos, para que essas plataformas consigam a arrecadação de mais dinheiro. Então, a gente vai ver aí qual vai ser o desdobrar de toda essa situação depois dessa notícia crime que foi apresentada no Supremo Tribunal Federal. Uma outra notícia, Nani, é que hoje o ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira, ele afirmou que o Brasil tem muitas intenções em entrelaçar os laços diplomáticos com outros países, principalmente aqueles que nós já fazemos algumas negociações, né, como a China, os Estados Unidos, a Alemanha. Ele disse que existe essa intenção de entrelaçar mais essas conversas, esses diálogos, para que nós consigamos algumas facilitações aí nas negociações econômicas e também benefícios tecnológicos para algumas áreas e setores específicos do Brasil. O que, segundo esse ministro, Nani, pode facilitar na geração de empregos e também de algumas discussões, como, por exemplo, como combater a discriminação racial aqui no Brasil e também como conseguir um diálogo, um consenso e até métodos para conseguir controlar o clima na floresta amazônica, que a gente sabe que existe um interesse internacional, tanto em investir como também em auxiliar para que os nossos recursos continuem aí em andamento. O ministro, Nani, ele também fez uma afirmação aí em relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia, né? Desde que a Rússia invadiu esse país. Ele disse que o Brasil vai continuar adotando uma postura neutra. Por que essa postura neutra, de neutralidade? É claro que todo mundo sabe que o Brasil precisa tanto da Ucrânia quanto da Rússia para algumas relações de negócios, né? Como, por exemplo, a gente sabe que a Rússia é um grande portador aí para nós de fertilizantes, a Ucrânia também participa de toda essa parcela aí que nós fazemos de negociações em relação ao petróleo. Então, o ministro disse que o Brasil vai continuar sendo neutro e que eles têm a intenção de propor um diálogo para que haja paz entre as duas nações, para que as pessoas parem de morrer, a economia desses países voltem a girar, principalmente da Ucrânia, e assim o Brasil volte a ter uma relação saudável com os dois países no quesito de negócios, né? Tanto para a gente conseguir preços mais tranquilos em relação aos fertilizantes, por exemplo, como também a tramitação aí do commodity de barril de petróleo, que existe toda uma negociação também com a Ucrânia. Então, essas são as notícias, Nani. A gente vai trazer muitos mais detalhes sobre tudo isso no RB Notícias hoje, às 18h30. Obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço. Me diga como que é a atividade, o dia a dia dele. Olha, ele escolas, sai da escola, tem alguma atividade? Ele acorda, né, muito cedo, por sinal, e aí o marido coloca ele na perua, no tag, né, e vai para a escola, fica na escola mais ou menos até umas 11h45, faz as atividades dele lá, tudo. E depois ele vai para a casa da minha sogra, né? E às terças e quartas ele tem atividades, né? Ele tem as terapias dele, ele tem atividades na escola também. E aí à noite eu chego do trabalho, passo lá na minha sogra, pego ele e vou para casa e a gente começa o nosso contato. Maravilhosa. Queria primeiro te agradecer, ter vindo aqui, te parabenizar. Obrigada, tá? muito obrigada. Por
tanto cuidar tão bem, né, do seu filho. A sua sogra manda beijo para sua mãe também, para todas as mães da família. E parabenizar mesmo, porque além dela você cuida de outras crianças também, fazendo o seu trabalho lindo, e crianças também com autismo. Que bom, né? Que bom vai ser a hora que não vai ter nenhum tipo de dificuldade, né? Nem nas ruas, nem nas calçadas, nem nos restaurantes, nenhum lugar, né? Lutamos para isso. Conta comigo também, conta com a gente. Obrigada, muito obrigada, Nani. Parabéns, tá? Obrigada. Feliz Dia das Mães. Que são todos os dias, nós sabemos, né? Sim, todos os dias. Insta, como que nós encontramos você para conhecer a sua história linda? @2lados de uma mãe. Olha lá. Dois lados de uma mãe. Dá 1000 beijos nos dois? Dou. Pode deixar comigo. Obrigada, viu? Ó, vamos embora com essas fotos lindas aí. A gente vai para o intervalo comercial um minutinho só. Não saiam daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top.